boa noite, ouvintes do YouTube, do canal Centro Espírita Cearense. Daremos início ao Evangelho com a leitura do texto de Emmanuel, Alguma Coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Palavra de Jesus em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulho, conferindo-lhe com exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel. Senhor, nos envolva com tuas vibrações de paz e amor. Auxilie-nos na compreensão do teu Evangelho e nos inspire a buscar o caminho do bem, para que possamos dar continuidade à nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 11 e 12. O item 12, do primeiro ao terceiro parágrafo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista. E não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja conseguida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora,
nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que delas abusam. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não precisam de médico. Itens 11 e 12. Aqui Jesus nos dá o exemplo que em qualquer circunstância da vida a gente não pode discriminar ninguém, pois, independente de tudo, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e fomos criados para ser fadados a serem perfeitos e felizes. E nessa frase, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, Jesus deixa claro, porque se dirigia aos mais excluídos, aos pobres, aos sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre as leis divinas. Portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais do que os orgulhosos, aqueles que se julgam por si próprios, os que precisam desses serviços da medicina são aqueles que, de alguma forma, estão doentes, na verdade. Mas Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda aqui na Terra trazia a proposta de socorrer, especialmente aqueles que não estavam devidamente equilibrados, aqueles que, em realidade, era e ainda é a grande da maioria desse mundo, né? E a enfermidade, aqui nesta passagem, ela se referia assim, muito mais além das anormalidades físicas. Ele falava, sim, das deformidades do espírito. Muitas pessoas pensam que a mediunidade deve ser dada às pessoas que têm melhor merecimento, mas não. A mediunidade ela não é um privilégio, ela é uma oportunidade de aprendizado e de serviço. E que todos nós possuímos, alguns com potencial em manifestação que pode se intensificar de alguma forma ou de outra, mais ou menos, mas que devemos focar nesse conhecimento, porque, segundo o Espiritismo, é fundamental, é uma ferramenta na construção do médium, para que possa evitar as dificuldades, evitar os equívocos. Então, o médium precisa desse desenvolvimento, precisa aprimorar o estudo e aprimorar, sim, a moralidade e o discernimento. Cada um de nós temos a liberdade de escolher como utilizar a mediunidade, mas a prática, essa sim, ela deve ser voltada para o bem e deve sim buscar o auxílio e a elevação espiritual nesses planos entre os dois mundos. Sempre acompanhado com estudo, sempre acompanhado com as reflexões, para visar a elevação espiritual. Esse contexto, né, espírita nos lembra dessa importância, né, da nossa cura, do nosso desenvolvimento, da nossa forma responsável e consciente, com base no estudo e na prática da doutrina espírita. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos.
Estamos finalizando o Evangelho da noite de hoje e, mais uma vez, agradecemos ao Senhor Jesus pela luz do Evangelho dirigindo nossas vidas, que tenhamos o remédio salutar da mensagem de Jesus para os momentos de cura das nossas próprias enfermidades. Ampara-nos a fé, ilumina com fluidos amorosos as águas que se encontram ao nosso redor, e que à noite nos acolham em bênçãos de paz, no trabalho do bem e na glória de servir. Fiquemos todos na paz de Cristo.